Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e ao especial de Páscoa, com um review sobre 2 livros que tratam desta importante temática para a vida de todo cristão. Aqui nós temos A Paixão de Cristo, de John Piper, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu, que está em sua 2ª edição. E aqui também temos Os Últimos Dias de Jesus, o que de fato aconteceu, de N.T. Wright e Craig Evans. Fique conosco, depois da vinheta é sobre essas 2 importantes obras que estaremos conversando. Páscoa cristã, muito mal compreendida e muitas das vezes relegada na vida de muitos a um dia festivo para comer bastante chocolate e se reunir em família. Mas será que sabemos realmente o significado da Páscoa? Então, nós temos 2 livros aqui que muito pode nos ajudar sobre o significado da Páscoa, todas as suas implicações para a vida de nós cristãos, e de 2, no caso aqui são 3 excelentes autores, John Piper, Craig Evans e N.T. Wright. E vamos iniciar a abordagem primeiramente pelo livro de John Piper, que ele nos traz aqui 50 razões por que Jesus foi crucificado, que muito nos esclarece, porque são 50 abordagens, 50 pontos que ele aborda e que nos trazem respostas para muitos questionamentos que a gente às vezes procura até pesquisando para encontrar uma resposta para tais questionamentos e muitas das vezes as fontes não podem talvez ser confiáveis. Então aqui nós temos John Piper, que é um autor renomado, um pastor sério e que tem muitas obras que edificam a igreja. Nós estamos com a 2ª edição deste livro e nós temos neles em torno de 136 páginas. As folhas, infelizmente, são aquelas folhas brancas que não são muito confortáveis para a nossa leitura. A fonte, ela é agradável, é uma fonte boa, o tamanho é bom, não é aquela fonte exagerada que demonstra que o livro não tem muito conteúdo e que é mais para poder dar quantidade de folhas, mas não, aqui é uma fonte agradável. Vamos aqui, iniciando aqui podemos conhecer um pouco mais, vendo que aqui é a 2ª edição, e essa edição aqui é de 2014. No sumário, nós temos um sumário bem extenso, porque, como o próprio nome do livro já nos deixa transparecer, são 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. Então nós temos 50 pontos que, pela imagem aí na tela, vocês podem se familiarizar um pouco mais, é só dar uma pausa e verificar. Como, por exemplo, nós temos as primeiras, para absorver a ira de Deus, para agradar o Pai Celestial, para aprender obediência e ser aperfeiçoado, para alcançar sua própria ressurreição dos mortos, para demonstrar a riqueza do amor e da graça de Deus pelos pecadores. Aqui são as 5 primeiras razões. Antes nós temos a introdução e ela traz aqui, Cristo, a crucificação e os campos de concentração.
Interessante abordagem aqui do autor. Já vou trazer aqui essa introdução, trechos dela, que ela é bem interessante. Aqui diz, Cristo, a crucificação e os campos de concentração. A mais importante pergunta do século XXI é: por que Jesus Cristo sofreu tanto? Porém, jamais veremos a importância disso se não formos além das causas humanas. A resposta final à pergunta: quem crucificou a Jesus? Foi Deus. E um pensamento avassalador: Jesus era filho de Deus. O sofrimento foi insuperável, mas toda a mensagem da Bíblia nos leva a essa conclusão. Aí ele vem aqui dizendo que Deus designou isso para o bem. O que significava a palavra paixão? De que modo a paixão de Jesus foi singular? Aqui, nesse ponto aqui vem o seguinte trecho. Uma das mais surpreendentes declarações de Jesus foi sobre sua própria morte e ressurreição. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Recebi do meu Pai este mandado. João aqui é 10, 17 e 18. A controvérsia sobre quem matou Jesus é periférica. Ele escolheu morrer. Seu Pai o ordenou, ele o abraçou. Aí vem aqui, sua paixão foi vindicada por sua ressurreição. E tem um trecho interessante que ele diz que os discípulos demoraram bastante para crer que realmente tivesse acontecido. A ressurreição, no caso. Eles não eram primitivos crédulos. Eram comerciantes com pés no chão. Sabiam que as pessoas não ressuscitam. Em uma ocasião, Jesus insistiu em comer peixe junto deles para provar que não era um fantasma. Essa passagem está em Lucas 24, 39 e 43. Essa não era a ressurreição de um cadáver, como aconteceu com Lázaro. Era a ressurreição do Deus homem para uma nova vida indestrutível. Aqui, Jesus havia completado a obra que o Pai lhe dera para fazer, e a ressurreição foi prova de que Deus estava satisfeito. Este livro é sobre o que a paixão de Jesus realizou para o mundo. Aí ele traz um trecho de A Paixão de Cristo e a Paixão de Auschwitz. No encerramento desta introdução ele diz: mas isto eu sei, os supostos cristãos que construíram os campos jamais conheceram o amor que levou Jesus Cristo ao Calvário. Nunca conheceram o Cristo que, em vez de matar para salvar uma cultura, morreu para salvar o mundo. Aí ele coloca aqui, que ironia ter havido cristãos antissemitas. Depois ele continua. Afinal, a pergunta crucial é, por quê? Por que Cristo sofreu e morreu? Não porque no sentido de causa, mas sim no sentido de propósito. Para quê? O que Cristo alcançou por sua paixão? Por que teve de sofrer tanto? Que grande evento ocorria no Calvário para o mundo todo? É sobre isso o texto desse livro. Juntei 50 razões dadas no Novo Testamento pelas quais Cristo morreu e sofreu e morreu. É sobre isto o texto deste livro. Aqui nós vamos encontrar a razão e o motivo do autor ter feito esse livro aqui. Juntei 50 razões dadas no Novo Testamento, pelas quais Cristo sofreu e morreu. Não 50 causas de sua morte, mas 50 propósitos. Infinitamente mais importante do que quem matou a Jesus é a pergunta: o que Deus obtém para os pecadores como nós ao enviar seu Filho para morrer? Nós nos voltamos agora para isso. Aí ele vai começar a discorrer sobre as 50 razões porque Jesus sofreu e morreu. Aí vem a primeira, né, para absorver a ira de Deus. Aí aqui vai ficar exposto aí na tela como é que é a esquematização que ele faz, a abordagem. Ele traz aqui, no caso, 3 versículos, coloca aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição,
em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. E o interessante é que todo o livro ele vem com suporte e resposta, no caso de todas essas 50 perguntas e respostas, com base nas Escrituras, todas baseadas em cima de textos bíblicos. E essa resposta, por exemplo, para esse último questionamento aqui, ela é utilizada em cima desses, ela é baseada em cima desses 3 trechos bíblicos aqui, aí para absorver a ira de Deus. Aí ele encerra essa parte desse capítulo dizendo: não podemos brincar com Deus ou deixar por menos o seu amor. Jamais estaremos diante de Deus maravilhados por sermos por Ele amados, até que reconheçamos a seriedade de nosso pecado e a justiça de sua ira contra nós. Mas quando pela graça acordamos para a nossa própria dignidade, podemos olhar o sofrimento e a morte de Cristo e dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Então aqui, uma observação muito importante é que todo o livro ele tem a pesquisa, toda a opinião aqui do autor em relação ao que ele entende ser a resposta para cada indagação aqui, mas todas baseadas em cima de textos bíblicos. Muito importante essa observação. E nós temos aqui, depois das 50 razões por que Jesus sofreu e morreu, nós temos aqui uma oração, aí tem uma oração que ele colocou aqui para nossa meditação e oração em si. Livros sobre a confiabilidade histórica do relato bíblico. No final aqui ele traz uma lista com livros que traz essa confiabilidade histórica, não apenas algo hipotético, e sim fatos reais. Essa abordagem, quando faz essa referência à confiabilidade histórica, são fatos que comprovam verdadeiramente que Jesus veio, habitou entre nós, morreu, foi ali julgado, crucificado e ressuscitou ao 3º dia. Então aqui vem trazendo como indicações livros como A Glória de Cristo, de R.C. Sproul, A Morte de Jesus, de John MacArthur, A Obra Consumada de Cristo, de Francis Schaeffer. Só que para ter uma noção, são obras aqui, que algumas delas clássicas aqui, para que a gente possa estudar e se aprofundar um pouco mais sobre a confiabilidade histórica do relato bíblico, dos relatos bíblicos sobre a crucificação e ressurreição de Cristo. Que nós temos na contracapa, vamos aqui, como eu costumo dizer, nos familiarizar um pouco sobre o que a editora nos informa sobre a obra. 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. Por que Jesus Cristo foi crucificado? Por que ele sofreu tanto? O que isso tem a ver comigo? Por fim, quem o enviou para a morte? A resposta para a última pergunta é que Deus fez isso. Jesus era o Filho de Deus. O sofrimento foi terrível, mas toda a mensagem da Bíblia leva a essa resposta. A questão central da morte de Jesus não é a sua causa, mas o seu significado. É disso que este livro trata. John Piper reuniu a partir do Novo Testamento 50 razões em resposta à pergunta mais importante que cada um de nós tem de enfrentar: o que Deus realizou em favor de pecadores como nós ao enviar seu Filho para morrer. Mais à frente aqui nós temos uma designação de quem é John Piper. Aí vem dizendo aqui que ele serviu por 33 anos como pastor titular da Bethlehem Baptist Church em Minneapolis, Minnesota. John Piper, o autor de mais de 50 livros, entre os quais Alegre-se os Povos, A Paixão de Deus por Sua Glória, Casamento Temporário. Aí que vem dizendo algumas obras da própria editora Cultura Cristã. Então, podemos, a partir desses breves relatos, nos familiarizar um pouco mais desta obra aqui, que realizei a leitura e muito instrutiva
e agradável de se ler. Fica aqui também com o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. Agora vamos nos familiarizar um pouco mais com a segunda obra do review de hoje, de Craig Evans e N.T. Wright, Os Últimos Dias de Jesus, o que de fato aconteceu. Este livro aqui é um livro que foi oriundo de um seminário. Eles juntaram, compilaram, as palestras de N.T. Wright e Craig Evans, que abordavam estes assuntos, e trouxeram para formatar este livro aqui, que ficou uma obra, não é muito grande, mas que possui um conteúdo muito instrutivo em relação ao que eles trazem. Eles buscam trazer comprovações históricas, relatos que a gente pode comprovar historicamente as evidências da ressurreição, crucificação ali de Cristo, que envolveram estes últimos dias de Jesus. Muito agradável a sua leitura. E vamos agora aqui conhecer um pouco mais dela. Pela orelha da capa aqui nós temos duas opiniões sobre a obra. Uma leitura fascinante que apresenta de maneira surpreendente alguns fundamentos das Escrituras, a morte e ressurreição de Jesus, de The Newmark Advocate. A lacuna entre a academia de um lado e a igreja do outro é grande, lamentavelmente sobremodo grande. A academia é vista como uma instituição que trata apenas de assuntos relacionados ao pensamento, à argumentação e à reflexão intelectual. A proverbial Torre de Marfim. Em contrapartida, a igreja é considerada o lugar da praxis ou do exercício da fé cristã, como se pode ver no culto, no evangelismo, na formação na fé e na oração. É necessário nos dias de hoje que os cristãos continuem a criar espaços nos quais possa ocorrer a edificação mútua, espaços nos quais o melhor daquilo que a igreja e a academia têm a oferecer esteja presente no diálogo, no aprendizado e na missão para a glória de Deus. Troy A. Miller, do prefácio aqui. Os Últimos Dias de Jesus, eles têm aqui uma composição de em torno de 130 páginas, são folhas amarelas, que a nossa leitura ela agradece. Foi traduzida por Valéria Lamin Delgado Fernandes, pela editora Ultimato. É uma obra que ela foi trazida a nós em 2020. Nós temos o sumário aqui, ele é curto, dá para fazer sua leitura, tem um prefácio, abreviações, O Grito da Morte, Craig Evans, aí vem O Silêncio do Sepultamento, também de Craig Evans, A Surpresa da Ressurreição, de N.T. Wright, Índice de Assunto, Nomes e Lugares. No prefácio aqui ele traz a informação de que esse distanciamento, essa lacuna que existe de um lado a academia e do outro a igreja, por meio dessa série de palestras que deram origem a este livro aqui. Aí nós temos aqui, este livro compreende, e para entendermos um pouco do objetivo deste livro, do conteúdo, tem um parágrafo interessante. Este livro compreende 2 das palestras de Craig, uma sobre a morte de Jesus e outra sobre o sepultamento dele, e uma das palestras de Tom, sobre a ressurreição de Jesus, as quais passaram por uma revisão antes de serem publicadas para um público mais amplo. Como os tópicos das palestras se concentraram na vida de Jesus, as palestras selecionadas se encaixaram perfeitamente. Além da questão sobre a vida de Jesus, os ensaios no livro também têm um foco ou intenção em comum. Ambos os autores examinaram os eventos da vida de Jesus de uma perspectiva histórica, com o objetivo de revisar as evidências pertinentes a fim de pressupor o que de fato, ou em alguns casos, muito provavelmente aconteceu. Nós temos, iniciando aqui os poucos capítulos que compõem a obra, O Grito da Morte.
Ele inicia trazendo uma perspectiva em cima do credo apostólico. Ele fala: o mais antigo credo formal ou confissão de fé da igreja cristã é o credo apostólico, que provavelmente ganhou expressão no terceiro século. Aí vem trazendo aqui o conteúdo do credo. Aí ele faz uma observação: a essência deste credo está na metade dele, onde é dito de Jesus. Sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Essa parte do credo se baseia em e resume grande parte das declarações mais antigas da fé cristã. Muitas delas são encontradas nos próprios escritos do Novo Testamento. Um exemplo disto, de meados do século I, é um texto de uma carta do apóstolo Paulo ao falar do Evangelho. Paulo afirma: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. 1 Coríntios 15, 3, 5. Aí ele vem aqui nos informando que este livro trata dos 3 elementos essenciais deste credo: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Ninguém deveria se surpreender com o fato de que o elemento de que as pessoas duvidam e atacam com mais frequência é o terceiro, a crença na ressurreição de Jesus. Mas nos últimos anos também se tornou muito comum levantar objeções contra os 2 primeiros, contra a realidade histórica da morte e do sepultamento de Jesus. Os autores deste livro têm a firme convicção de que, por trás do credo, por trás das declarações de fé do movimento cristão, está a história. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus não são meras ideias teológicas, mas eventos reais que despertaram a fé e mais tarde suscitaram a investigação teológica. Assim, neste primeiro capítulo, começamos com um exame mais profundo da morte de Jesus, um evento que, ironicamente, a princípio, fez qualquer coisa menos despertar a fé. Aí ele traz aqui, dentro daquelas comprovações históricas, ele começa a abordar a realidade da morte de Jesus, as razões para a morte de Jesus. Aí traz: Jesus previu sua morte, o julgamento de Jesus. Isso aqui é só o primeiro capítulo, ó. A oferta do perdão da Páscoa. E vem transcorrendo uma abordagem sobre os eventos que envolveram os últimos dias de Jesus. Muito interessante. Faz recomendação de leituras complementares ao final do capítulo. Aí vem o capítulo 2, o silêncio do sepultamento. Aí vem iniciando, ele diz: nos últimos anos, o público leitor tem se surpreendido e ficado confuso com algumas teorias estranhas sobre o sepultamento de Jesus, em alguns casos o não sepultamento. Aí aqui ele traz algumas teorias um tanto quanto estranhas sobre o que poderia ter ocorrido no evento do sepultamento de Jesus. Aí ele traz aqui estas teorias e as críticas em cima delas. Nós temos agora aqui no capítulo 3 a surpresa da ressurreição, de N.T. Wright. A ressurreição ainda é um tema polêmico em nossos dias, mesmo entre os cristãos. Isso acontece em parte porque, em minha experiência, tanto no nível acadêmico quanto no popular, muitos cristãos usam a palavra ressurreição de maneira muito vaga, no sentido de algo que não tinha o mesmo significado no século I. Hoje, o termo muitas vezes é usado apenas como uma maneira um tanto eufórica de falar sobre a questão de um indivíduo ir para o céu quando morrer. Muitos livros sobre a ressurreição acabam por tratar do futuro glorioso que nos aguarda logo além túmulo, em vez de discutir o derradeiro futuro e a ressurreição propriamente dita. Aí ele faz as abordagens, a linguagem da ressurreição no mundo antigo, o método e a loucura do estudo histórico acerca dos relatos da ressurreição. Aqui traz aquela abordagem sobre historicidade. Traz aqui também as características dos cristãos primitivos no que diz respeito à ressurreição. Então, muito interessante as abordagens que os autores fizeram dos últimos dias de Jesus.
Ao final tem índice de assuntos, nomes e lugares. E um pouco sobre os dois autores aqui na orelha do livro. N.T. Wright foi bispo de Durham, na Inglaterra, e é um dos mais conhecidos e respeitados estudiosos do Novo Testamento da atualidade. Foi professor das universidades de Cambridge e Oxford por 20 anos e é professor visitante nas universidades como Harvard, Divine School, Universidade Hebraica de Jerusalém e Universidade Gregoriana em Roma, entre outras. É autor de mais de 40 livros, entre os quais Simplesmente Cristão, Surpreendido pela Esperança, O Mal e a Justiça de Deus e Eu Creio, e Agora, publicados pela editora Ultimato. Já Craig Evans é estudioso do Novo Testamento, autor prolífico e professor, conhecido por seus estudos sobre o Jesus histórico, os manuscritos do Mar Morto e a arqueologia do Novo Testamento. Autor e editor de mais de 80 livros e centenas de artigos e resenhas. Deu palestras em Cambridge, Oxford, Durham, Yale e outras universidades, seminários e museus ao redor do mundo. Foi professor por mais de 20 anos na Trinity Western University, na Colômbia Britânica, onde fundou o Instituto Manuscritos do Mar Morto. Lecionou ainda na Divinity College da Acadia University, na Nova Escócia, e no Seminário Teológico Princeton. E já na contracapa, a editora nos informa o seguinte: o elemento da fé cristã que mais levanta dúvidas e sofre ataques com mais frequência é a crença na ressurreição de Jesus. Mas também são comuns objeções contra a realidade histórica de sua morte e do seu sepultamento. Os últimos dias de Jesus trata desses três eventos essenciais e que resumem grande parte das declarações mais antigas da fé cristã: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Dois dos autores mais notáveis em todo o mundo sobre o Jesus histórico compartilham suas principais descobertas e um relato o mais preciso possível desses eventos na vida de Jesus. Apresentam também um exame de teorias e alegações existentes e a credibilidade histórica de Cristo. Para N.T. Wright e Craig Evans, tais elementos não são meras ideias teológicas, mas, do que isso, mostram de maneira convincente o drama e o significado dos últimos dias de Jesus na Terra. Então, se trata de uma obra não muito extensa, como eu havia dito, em torno de 122 páginas, mas que traz um conteúdo muito interessante, uma síntese de palestras que foram feitas e que muito tem a edificar o povo de Deus. Então, hoje, nesse review especial de Páscoa, trouxemos duas obras que recebem o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus, duas obras com leitura fluente, com leituras agradáveis, que rapidamente poderá ser realizada a leitura e que muito vai edificar a vida de vocês. E se você gostou do conteúdo do review, deixa aí seu comentário, se já teve contato com alguma dessas obras aqui, fala um pouco aí do que achou delas, ou se conhece algumas outras obras dos autores, recomenda aí abaixo. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, não se esqueçam de se inscreverem, deixar aí o seu like, porque é através disso que o YouTube reconhece a relevância desse conteúdo e passa a indicar não só vídeos com conteúdos parecidos para você, mas também para outras pessoas, que outras pessoas possam também ter acesso ao conteúdo deste vídeo, estas indicações teológicas que muito também poderão edificar a vida deles. Se você entende que essa obra pode edificar mais vidas, compartilhe aí o conteúdo nos grupos e dê uma olhada também, abaixo aí na descrição do vídeo, outros reviews de outras obras que poderão estar edificando a sua vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.